Mais médicos é crime. De novo, o governo da bandeira vermelha, o governo comunista do Brasil de década e meia, os patrocinadores do Foro de São Paulo, a teta gorda da Venezuela, a teta gorda de Cuba, a teta gorda de alguns países da África, enganou mais uma vez o povo do Brasil. E veio à tona, depois que o Bolsonaro foi fazer um discurso, e começou a dizer que iria rever o programa Mais Médicos. Que, na verdade, se descobriu agora, depois dessa fala dele, ele levantou a poeira, deu a volta por cima e conseguiu enxergar as podridões inseridas debaixo do tapete do Planalto. O Plano Mais Médicos não foi feito pelo Brasil, foi imposto por Cuba. Entre aspas, proposto, segundo a reportagem da Folha de São Paulo. Classificados como reservados e mantidos em sigilo por 5 anos, telegramas da Embaixada Brasileira em Cuba reconstituem a negociação com o Brasil para a criação desse plano. Eles mudam parte da história oficial contada aos brasileiros pelos comunistas do Planalto. Mostram, por exemplo, que o programa foi proposto por Cuba e já era negociado um ano antes de então Dilma, do PT, apresentá-lo como resposta ao grito das ruas em 2013 por médicos nas cidades do Brasil. As negociações foram sigilosas para evitar reações da classe médica brasileira e da população. Foi nesses encontros que Cuba fez exigências criticadas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, continua a reportagem da Folha, e cuja possibilidade de reversão fez com que Cuba anunciasse a saída do programa. Mentira. No dia 28 de outubro, quando se fechou definitivamente a eleição do Brasil e se anunciou Bolsonaro como o próximo presidente, Cuba já tinha antes, macumunada evidentemente com seus comparsas da América Latina, do Fórum de São Paulo, a resposta e a tentativa de golpe ao Brasil. O que eu acho muito triste é que o Rio de Janeiro recebe Força de Segurança Nacional para combater violência, como se a falta de médico nos municípios do Brasil, e eu não estou falando da Amazônia, onde Cuba insistiu e convenceu Dilma de entrar nesse golpe. Eu estou falando em todas as cidades, são 2.800 municípios do Brasil. São José dos Campos, acabo de ler aqui, as minhas amigas, meus amigos, dizendo não tenho médico. Aquela minha querida que foi aí. Hã? A Sinira disse, não tenho médico, eu era muito bem tratada, mas vamos ficar dependentes e vamos ficar à mercê, reféns de Cuba, reféns de um regime comunista, mas nem por um decreto. Agora é que eu apelo, esta aí é a prova da irresponsabilidade dos governos brasileiros, municipais, estaduais e federal. A irresponsabilidade. Vou em São Paulo, Geraldo Alckmin era governador de São Paulo, ele não sabia que tinha médico cubano nos municípios e que isso poderia estourar nisso aí. Eu tenho um exemplo, isso aí que não tem nada a ver, a equiparação que eu vou fazer, mas é só para entender. Existe uma grande agência de banco em São Paulo, e quando eu fazia programa, quando eu faço programa de auditório, existe o auditório e os ônibus pegam as pessoas nos bairros e levam para o auditório da televisão. E os bancos, as centrais de bancos e grandes empresas, contratam empresas de ônibus para levarem seus funcionários até pontos estratégicos e recolhê-los no outro dia. Uma grande empresa, IA não sei o quê, com Y, não sei lá o quê,
Comprou na época, opa, o banco lá contratou ele 20 ônibus. O cara só tinha 2. Comprou 20. E fez o acordo com os 20 ônibus com um banco só. Mudou a diretoria do banco. E o cara do banco falou assim, como é que eu vou ter um contrato com uma empresa? Eu vou ficar na mão dela, ela vai subir o quanto ela quiser e vai cobrar quanto ela quiser de mim. Eu quero 5 empresas. São 20 ônibus, 5 empresas, 4 ônibus cada. Coitado, quebrou. Porque ele pôs 4 ônibus lá e fez farofa com os outros 16. Isso é coisa básica de um administrador. Isso é coisa básica de um administrador. O governador de São Paulo não sabia que ele estava colocando nos postos de saúde. São os prefeitos, não tem nada com o governador. Mas ele não é o governador do estado de São Paulo, o secretário de saúde que fazia e acontecia, as farmácias de medicamento de alto custo aí, dando um trabalho desgraçado, dando problemas e matando gente por falta de seriedade no atendimento. Então está faltando gente competente em cada lugar, né? Os prefeitos das cidades aceitando que no SUS, sei lá se é SUS, que nos postos de saúde, eu não sei os nomes agora na cidade, que nos postos, Sistema Único de Saúde, que nos postos de saúde os prefeitos aceitavam incompetentes, inconsequentes, sejam eles bons ou ruins, tenham um conceito que tiverem com seus munícipes. O cidadão paga um imposto, não é que ele quer, ele tem o direito de ter. Quem não tem, paga plano de saúde porque é extra. É extra. O cidadão tem o direito de ter água encanada, esgoto, saúde, vacinação, escola. Eu ponho meu filho na escola particular, porque é um otário, tem que pedir que a escola pública volte a ser uma escola de fato, e não um antro produzindo marginais ou mesmo doutores analfabetos. Eu fico horrorizado com a inconsequência, a marolinha da vida dos prefeitos do interior. Aqui vem um médico cubano. Veio? E aí? Agora vai ter que voltar para Cuba. Você vai fazer o quê? E desses muitos médicos, com certeza os farmacêuticos da cidade sabem mais que eles. No acordo, deixa eu continuar aqui, no acordo, eles não podiam fazer o revalida. A presidentezinha lá teve que aceitar tudo. Mas, olha, enfiou a viola no saco e falou sim para Cuba. Foram fazer reuniões em Cuba, fizeram reuniões no Brasil e a gente não sabendo de nada. Depois ela veio com essa história aí que ia contratar médicos do estrangeiro. Já estava tudo certo. Segundo a Folha de São Paulo, negociações sigilosas. Para não precisar... Crime. Para não precisar do Congresso, o Brasil decidiu, na última hora, triangular o negócio com Cuba. 8.500 médicos. O país paga para a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A Organização da Saúde contrata Cuba, o país. E Cuba contrata os médicos. E aí? E aí é o seguinte, os médicos precisam do Brasil, ou acionam a Justiça do Brasil, está em terra brasileira. O governo brasileiro responde que não tem relação nenhuma com eles. Você cobra o governo brasileiro sobre contratar médicos de Cuba. O governo brasileiro diz que não contrata médicos de Cuba. Quem contrata, ele tem um acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. Cuba, olha a má-fé onde chega. Criou sociedades anônimas, empresas privadas ligadas ao governo cubano, como a Comercializadora de Serviços Médicos Cubanos, sigla SMC, que exporta, manda para fora mão de obra e insumos médicos, produtos médicos. Serviços médicos são um dos principais itens da pauta do comércio exterior de Cuba ainda agora. 60 países entram nesse acordo. Vejam isso.
em março de 2012, a delegação da SMC, aquela empresa, prospectou, tirou o mercado brasileiro, puxou para eles o mercado do Brasil. E os nossos médicos? Se eu sou o pessoal da Associação Médica Brasileira, da Organização Médica da Parafuseta, Conselho Regional de Medicina, Conselho Nacional de Medicina, mas imediatamente tomo uma atitude, mas pesada. Vai ser médico em Cuba, vai ser médico em Portugal, vai ser médico na Argentina, vai ser médico nos Estados Unidos, vai ser médico na França. Estuda no Brasil e vai ser médico lá. Veio uma comissão de Cuba em 2012 e visitaram Amapá, Bahia, Paraíba, Distrito Federal. O vice-presidente dessa empresa cubana chama Tomás. Ofereceu à Embaixada Brasileira desde o envio de médicos e enfermeiras até assessoria para a construção de hospitais e elaboração de sistema de saúde, como se nós não tivéssemos nenhum capacitado. A preços vantajosos. Eles queriam $8.000 por médico. Aí o que se acordou foi que salário inicial de 14 mil, na verdade, $4.000, 3 mil para o governo cubano e 1.000 para o médico. 3 mil para o governo cubano, o Brasil paga dólar e 1.000 para o médico. Cuba queria 8 mil por médico, 6 mil, 8 mil por médico, 7 para Cuba e 1 para o médico. E aí Cuba falou, então me dá 6, eu dou 5 para o governo cubano, fico 5 para mim e dou $1.000 para o médico. Não são escravos? As autoridades de Cuba exigiram que toda avaliação dos médicos fosse feita em Cuba e que o Brasil restringisse a familiarizar os médicos, sobretudo o idioma e práticas processuais e administrativas, nome de remédio, etc. Uma vergonha. Uma vergonha. Volto a dizer, uma vergonha. Oito 8.500 médicos. Vocês se lembram desse nome? Alexandre Padilha. Foi candidato a quê? Prefeito da onde? E São Paulo, né? É ministro da Saúde. Fiz até uma campanha para ele na Rede TV de vacinação, você lembra? E aí, gente, os comunistas se acertaram e enviaram para cá os médicos cubanos. Enquanto isso, muitos médicos aí são obrigados, e eu não tenho nada contra o motorista de Uber, e nada em ser motorista de Uber, mas foram obrigados médicos a dirigir de Uber para poder, pelo menos, pagar a despesa de casa e tal, o que é muito digno também. Mas eu estou dizendo que o médico, para se formar no Brasil, lá em Cuba eu não sei como é que é o sistema de estudo deles, porque lá forma na base de produção industrial, né? Agora aqui é o seguinte, são 12 anos, 6 anos de faculdade, faz prova, não sei quantos anos, 2 anos de residência, são 8, mais 4 de especialização, ou não sei o quê. É um problema. E o pai que paga um estudante desse aí não é nem herói, é louco. E olha que tem gente que segurem e que aguenta. Isso tudo aconteceu nas nossas barbas. E agora nós estamos com cidades sem médicos. Já estamos com o nosso povo, a nossa querida gente, reclamando, xingando, esperneando com a falta de médico. Norte e Nordeste está um desespero, a Amazônia é um desespero, mas eu não preciso chegar até lá, nos estados que apoiaram os comunistas na última eleição e que devem tomar juízo e prestar mais atenção no vai e vem da vida. Eu chego aqui no interior de São Paulo, Campinas hoje é página de jornal.
Amanheceu sem médico, atendimento médico nos postos de saúde. Não sei em quantos, 36 postos de saúde, não sei. São Carlos, sem médico. Atenção para o que eu vou dizer. Vejam aí o que está acontecendo. Tem coisa errada ou não tem? Quase 3.500 novos inscritos. Médicos brasileiros para o programa para ir aí, para São José dos Campos, para Campinas, para São Carlos, para o Amazonas, para o Piauí, para o Ceará. E vocês já sacaram que os médicos que estavam atendendo são médicos de primeiro impacto, de primeiro atendimento. São enfermeiros do Brasil. 23% dos 8.500 que fazem a prova aí, 23% passaram, quem fez o Revalida cubano. E não precisa ficar feliz, não. Os brasileiros que fizeram o Revalida, 28% só passaram. Então quero deixar hoje aqui no meu rugido o meu protesto e dizer que esse mais médico, na verdade, representa mais sacanagem. De médico não tem nada. E fora Cuba, e que se eles querem ficar no Brasil, fiquem no Brasil, mas façam revalida ou estudem para ser o que querem ser aqui com o meu povo. Meu povo merece tratamento digno. Senhores prefeitos, governadores e presidente da República, vereadores das cidades, deputados estaduais, que eu não sei para que servem, deputados federais e senadores, Supremo, acordem, é o povo o patrão de vocês, o povo brasileiro. Mais dignidade, mais médicos competentes brasileiros